Boa noite a todos os presentes, boa noite aos vereadores. Como se verifica a quórum regimental para a abertura dessa sessão, então, em nome de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Peço ao secretário, o vereador Fabiano, que faça a leitura da ata. Tem a leitura da Bíblia. O senhor Ricardo Wagner, o vereador Ricardo Wagner, vai fazer a leitura bíblica. Mateus 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Peço ao secretário que faça agora a leitura da ata. Com a palavra, o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, nobres pares, plateia que se faz presente, ouvintes da 104.9, Ilha FM. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse em votação a suspensão da leitura da ata e que enviasse cópia aos interessados. Coloco em votação o requerimento verbal do vereador. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura dos projetos que deram entrada na sessão de hoje. Projeto de Lei 70/2007. Autoriza o chefe do Poder Executivo a premiar os vencedores do concurso Natal Iluminado de Ilha Solteira, 2007, e dá outras providências. Autora, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 71/2007. Dispõe sobre autorização ao chefe do Poder Executivo a outorgar escritura a beneficiários com doação de imóveis e dá outras providências. Autora, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 72/2007. Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Ceifeiros da Última Hora. Autor, Luiz Otávio Colos de Paula. Os projetos que deram entrada serão encaminhados às comissões para os devidos pareceres. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 110/2007, de 20 de novembro de 2007. Senhora Presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido o augusto plenário, que seja oficiada a senhora Prefeita Municipal Odília Jantomassi Gomes, solicitando em virtude da Lei número 1407, de 24 de novembro de 2006, o que segue. Cópia do termo aditivo do convênio entre Executivo Municipal e a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, conforme disposto dos artigos
segundo e terceiro da Lei nº 1407, de 24 de novembro de 2006. Cópia do contrato firmado entre o Executivo Municipal e o proprietário do imóvel comercial localizado na Avenida Brasil Sul, com o intuito de abrigar o Ciretran do município de Ilha Solteira, disposto no artigo 1º da Lei nº 1407, de 24 de novembro de 2006. Justificativa. Muitos são os questionamentos oriundos desse convênio firmado pela Prefeitura Municipal de Ilha Solteira e a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Portanto, há a necessidade de termos o conhecimento do referido convênio, bem como do contrato, para sanar eventuais dúvidas. O vereador autor é o pastor Sidney Luiz de Freitas, assinou também o vereador Herbert Luiz Garcia Dias. Em discussão, requerimento? Tá alto o microfone. Eu vou falar daqui mesmo, rapidinho. Esse requerimento, nós estamos caminhando à prefeita municipal. Nós aprovamos uma lei autorizando a locação do prédio onde está hoje o Ciretran. A gente estive essa semana no Ciretran e nós temos encontrado muitas dificuldades no Ciretran, muitos trabalhos parados, sem conseguir dar andamento. E quando nós aprovamos essa lei, não estava conosco aqui o convênio, e eu não tenho conhecimento desse convênio, para que possamos saber qual a participação da Prefeitura e a participação do Estado, para que nós possamos estar vendo a real participação do Estado e da Prefeitura, está cobrando aquilo que de repente possa ser parte da Prefeitura e de repente não esteja sendo cumprido. Então essa é a virtude do nosso requerimento. E já aproveitando, pedimos o contrato de locação do prédio, porque a gente ouve bastante coisa a esse respeito e não tem uma definição para estar passando aí para os munícipes, as pessoas que nos procuram. Essa é o porquê desse requerimento. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Herbert. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, Dr. Nilson Trindade, advogado, uma boa noite. Ouvintes da FM que nos ouvem, uma boa noite a todos, funcionários da Câmara. Eu gostaria de parabenizar o pastor por esse requerimento, já que nós temos também informações de que o Ciretran realmente vem passando por algumas dificuldades no seu funcionamento, né? Já que lá existe um grande volume de serviço. Inclusive, gostaria até de parabenizar os funcionários do Ciretran, porque realmente Ilha Solteira tem um movimento muito grande nessa parte de carta de motorista, de renovação de documento de carro, enfim, o movimento aqui de Ilha Solteira em relação aos carros é muito grande, né? As autoescolas, que tem todo o intercâmbio com o Ciretran. Então nós sabemos que o pessoal trabalha muito no Ciretran. E até há pouco tempo atrás, pastor Sidney, eu tive fazendo até uma indicação, um requerimento em forma de indicação, pedindo a volta do Mirim, que saiu do Ciretran, também a volta do Mirim no cartório do Fórum. Também teve uma saída do Mirim. E esses Mirim realmente fazem uma grande falta para esses setores públicos que prestam serviço para a população. Então, eu acho que o Ciretran tem que ser realmente estudado esse convênio com o Estado. Ali nós sabemos que tem funcionário do Estado, né? Existe periodicamente eu não sei o termo jurídico, está me fugindo agora, mas o delegado seccional vem uma vez a cada correição. Existe uma correição onde é feita uma ata lá e o delegado seccional de Andradina passa no Ciretran para ver se está tudo correndo bem, mas nem sempre essa correição mostra o dia a dia do local. Então eu acho que o convênio com a Secretaria de Segurança Pública é muito importante. Até gostaria, pastor, se o senhor tivesse acesso a essa documentação, enviasse uma cópia para o meu gabinete, fazendo favor. E principalmente o contrato de locação. O senhor foi muito feliz. Várias pessoas nos informam um certo valor alto de aluguel, não posso afirmar isso,
né, daquele prédio que ali está o Ciretran, onde antes funcionava a empresa Servitec, de Ilha Solteira. Então eu acho que esses dois documentos, tanto o contrato de locação no prédio da Ciretran, que é pago pela prefeitura, o aluguel, né, como também um convênio com a Secretaria Estadual, para ver realmente, estudar a fundo o que está acontecendo ali naquele setor. E mais uma vez parabenizar o senhor pelo requerimento. Nós vamos estar também fazendo gestão junto à Secretaria para ver a possibilidade de novos funcionários estadual, funcionário estadual para o Ciretran. Parece que há uma dificuldade muito grande, e tendo em vista que nós temos muitos universitários aqui no município que estão nesse processo de tirar sua carta aqui no município, está sobrecarregando, e como o senhor disse, havia 2 mirins e um foi tirado já há bastante tempo e não foi reposto, e nós vimos lá a necessidade lá no Ciretran, e eu estive falando com a prefeita essa semana, quarta-feira, e foi me garantido que hoje, segunda-feira, eu não tive tempo ainda, tive um dia corrido de verificar, mas hoje, com certeza, o mirim, que o senhor até mesmo já tinha pedido em uma indicação há um tempo atrás, ele já estaria trabalhando lá, dando uma ajuda no Ciretran. Foi me garantido que hoje ele começaria. Amanhã vamos estar vendo se realmente teve início, tendo em vista que a prefeitura tem 70 mirins, a gente sabe também de algumas dificuldades. Continua em discussão o requerimento. Coloco em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Façamos a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 111/2007, de 26 de novembro de 2007. Senhora Presidente, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido o Augusto do plenário, que seja oficiada a prefeita municipal, senhora Odília Gomes, pedindo as seguintes informações: enviar a relação dos terrenos doados do programa Prodisa, doados a pessoas físicas e jurídicas, assim como o CPF e o CNPJ, nos anos de 2005, 2006 e 2007. E qual a finalidade comercial e industrial destas doações? A justificativa para tomarmos conhecimento e exercermos o papel de fiscalizadores. A propositura do vereador Herbert Luiz Garcia Dias, assinaram também o vereador Ricardo Wagner e o vereador Alberto dos Santos Júnior. Em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Dr. Herbert. Novamente, um requerimento muito importante. Gostaria também, nesse momento, pastor, de fazer uma reclamação, fazer uma queixa à prefeita municipal. A dona Odília, eu estou aqui em minhas mãos, mais ou menos 5 ou 6 requerimentos que a prefeita não respondeu, requerimento que já estourou o tempo regimental, né? Até caberia aqui uma ação judicial via Ministério Público para a prefeita, para as pessoas que estão nos ouvindo. Uma das maneiras do vereador fiscalizar qualquer assunto que corresponde a dinheiro público ou patrimônio público, nós temos através do requerimento. Requerimento é uma pergunta, é uma informação que nós, via Câmara, temos essa ferramenta para a prefeitura nos informar, e a prefeita ou o prefeito é obrigado a um prazo de 15 dias de responder esses requerimentos para os vereadores. É a maneira mais democrática e que é assim que tem que ser, e há muitos anos assim. E eu tenho alguns requerimentos antigos que a prefeita não me respondeu. Gostaria que o gabinete da prefeita realmente visse isso com uma grave falha, porque isso aqui eu acho que é uma falta de respeito para com o vereador, né? A falta de informação, a ausência de informações. Se não há nada de errado, não tem nada mais tranquilo do que informar corretamente os dados que nós pedimos. Mas esperamos ainda que até o final desse ano a prefeita, através da sua assessoria, principalmente o Jair Longo, responda
esses requerimentos que estão atrasados, que hoje mesmo eu tive o cuidado de verificar, requerimento pedindo cópia de processo da Polpisa, que é uma empresa que forneceu alimentação para a merenda escolar. Esse requerimento é antigo, já tem mais de 2 meses, não respondeu. Enfim, vão vários requerimentos. A empresa que forneceu carne de frango para a merenda escolar, nesse primeiro semestre de 2007, a prefeitura também não nos passou esses dados. Enfim, tem vários requerimentos aqui. Mas esse requerimento aí é importante, pastor, porque nós tivemos um caso polêmico esse ano aqui, envolvendo uma empresa que estava no endereço de um funcionário do tributos da prefeitura. Uma empresa que ia ganhar um terreno de 5 mil metros quadrados. E numa denúncia que ocorreu, um dos nossos vereadores foi verificar e essa empresa estava com a sua sede numa casa de um funcionário do setor de tributos. E foi colocado aqui por esse vereador essa situação e até a empresa acabou devolvendo o terreno para a prefeitura. Mas esse é um programa de doação de terrenos, especificamente para o comércio e ou indústria. Então, decorrente desse fato, nós queremos que a prefeita informe todos os terrenos doados nesse programa, pastor. Achamos importante essa fiscalização, porque existem terrenos aí de 1.000, 2.000 metros, Remédio. Isso aí, se passa desapercebido com os anos, isso pode, às vezes, pode ser uma moeda. Esses terrenos geralmente são terrenos de valores altos, porque são terrenos grandes. Então nós queremos saber se as pessoas que receberam o terreno, se realmente elas estão construindo em cima do terreno que foi ganho do patrimônio público, com aquela finalidade que pediu esse terreno. Uma construção de um comércio, de uma indústria. Eu acho que nada mais justo da prefeitura oferecer o terreno gratuitamente e o empresário, o comerciante, em contrapartida, construir realmente aquele projeto que está no papel no momento que foi agraciado com a doação do terreno. Então, nós queremos que 2005, 2006, 2007, que a prefeita realmente envie para nós, para mim, a relação das pessoas que ganharam terreno nesse programa, que é um programa desde 1993. No primeiro prefeito, o Dr. Edson Gomes, fez esse programa para incentivar a geração de emprego, a criação de empresas, de indústria, de comércio na cidade. Um projeto muito bom, desde que seja cumprido aquilo que está no papel. Então, esse requerimento nós vamos ter uma atenção especial, que nós queremos ver as pessoas que realmente ganharam o terreno e o que está acontecendo com esses terrenos e se realmente elas estão desenvolvendo ali naquele local o que prometeram no projeto original. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento, com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, nobres pares, quero nesse momento mais uma vez cumprimentar todos os presentes, cumprimentar aqui o nosso amigo Nilson Trindade, advogado da cidade. Quero parabenizar, Nilson, pelo fato de acordo com a pesquisa, aquela empresa do Paraná que teve dentro do município, o senhor ficou foi considerado pela pesquisa, a opinião pública, o comércio, salvo engano, o advogado mais atuante, o melhor advogado, dentre os melhores do ano. O senhor ficou em primeiro lugar na pesquisa, gostaria de parabenizá-lo. Isso é fruto do seu trabalho. Senhor presidente, com relação ao requerimento do Dr. Herbert, ele disse aqui que um vereador levantou a questão da doação do terreno para o cunhado do Darley. Esse vereador foi eu, vereador Beto ali do bairro Bela Vista, antiga Coab. Foi eu que levantei. O vereador que esteve até lá na casa do Maurinho, do Tributos, foi o vereador Beto, que esteve lá na casa do Maurinho e verificou que realmente a empresa
estava lá na casa do Maurinho funcionando, não estava funcionando. A empresa não estava funcionando na casa do Maurinho, quando devia estar, porque o endereço da empresa era na casa do Maurinho. Inclusive abrimos aí uma SEI, gostaria até de pedir a Vossa Excelência, como a Vossa Excelência faz parte dessa comissão, para a gente estar até se reunir o mais rápido, que está expirando, salvo engano, está quase inspirando o prazo. Nós vamos entrar de... Se o senhor quiser falar alguma coisa, por gentileza, fica à vontade. Não, só queria colocar para o vereador que o requerimento não diz respeito a esse exato doação de terreno, e também que a SEI está trabalhando em cima disso. Beleza. E também cabe ao presidente da SEI dar andamento, mas estarei juntamente com o senhor, fazendo aí junto ao presidente, para que nós possamos dar andamento realmente à SEI, que está aí um pouco devagar, acredito eu. Eu agradeço a Vossa Excelência, e eu sei que a Vossa Excelência não vai medir esforços para que isso aconteça. Agora, com relação, Dr. Herbert, a essa relação, eu acho até interessante, a gente está fazendo, a Vossa Excelência está fazendo mais um requerimento para mandar a cópia dos contratos, porque às vezes manda só a relação fulano de tal, um terreno em tal lugar, Beltrano, um terreno em tal lugar, e não vem a cópia do contrato, do projeto que aquele indivíduo, que aquele empresário, que aquele munícipe apresentou para a prefeitura, porque quando tem uma licitação e ganha-se um terreno, ele apresenta um projeto, ele ganha aquele terreno em cima daquele projeto que ele apresentou, e no projeto tem prazos para iniciar a construção, para uma série de prazos, quantidade de funcionários, que foi o caso que ele não está presente, mas não importa, eu vou falar, foi o caso daquela doação daquele terreno para o nobre vereador Luiz Otávio, e que ele apresentou um projeto e ganhou para montar a farmácia, e na verdade hoje está funcionando a gráfica do Mandrake. Então, baseado nisso aí, eu acho que é interessantíssimo pedir que mande uma cópia do projeto. Dou uma parte para Vossa Excelência, fica à vontade. Gostaria só um minutinho de cumprimentar aqui o advogado Dr. Ricardo Aroni, que acaba de adentrar esta Câmara Municipal, inclusive meu professor lá na Faculdade de Direito. Obrigado pela presença, Dr. Ricardo. Muito obrigado pela parte, vereador Beto. Na verdade, eu peço a relação das pessoas com as empresas jurídicas, porque, se eu não me engano, posso estar enganado, Fabiano, mas eu acho que é só pessoa jurídica, né? Eu pedi pessoa física também, mas se eu não me engano, a lei é só pessoa jurídica, CNPJ, né? Pode ser até microempresa, uma firma, uma empresa de uma pessoa única, né? Mas eu pedi essa relação e a finalidade. A finalidade seria esse objetivo que Vossa Excelência colocou agora. Ganha um terreno para fazer uma farmácia com a geração de tantos empregos e depois, às vezes, sai daquele ramo original do projeto. Mas a segunda fase da minha fiscalização seria essa. Primeiro, eu ter a relação das pessoas e a finalidade. E até o local, para ver se realmente ali está batendo com a finalidade. Se houver alguma discordância, aí nós vamos pedir a cópia do contrato. Muito obrigado. Então, vereador, eu quero parabenizá-lo, a Vossa Excelência, aí, por este requerimento. E gostaria também de aproveitar a oportunidade de parabenizar o pastor Cid pelo requerimento que o senhor apresentou. Eu não discuti o requerimento, porque a Vossa Excelência já tinha falado tudo sobre o requerimento em si, então nem havia necessidade de eu entrar na discussão do requerimento. Mas parabenizar, eu acho que é isso. Agora é grave mesmo aquela situação que o senhor colocou, de que a prefeita não tem respondido os requerimentos. Eu acho que nós tínhamos que tomar aí uma atitude mais drástica para poder estar resolvendo esse problema, que a única ferramenta que nós temos é o requerimento para estar fiscalizando o poder público. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão o requerimento. Coloque em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do próximo requerimento. Requerimento número 112/2007, de 26 de novembro de 2007. Senhora Presidenta, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido o augusto plenário, que seja oficiado a excelentíssima prefeita municipal, senhora Odília Jean Tomassi Gomes, solicitando a seguinte informação.
A Prefeitura Municipal já fez a inscrição no FNHIS, Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, no site www.cidades.gov.br, onde disponibiliza ações orçamentárias para o exercício de 2008, bem como os limites máximos de propostas por municípios a serem apresentados no âmbito dos programas ações abaixo mencionados. Primeiro, habitação de interesse social, ação provisão habitacional de interesse social, uma proposta por município. Segundo, habitação de interesse social, ação apoio à construção habitacional para a família de baixa renda, modalidade prestação de serviço de assistência técnica para habitação de interesse social, sem limite de propostas. Terceiro, habitação de interesse social, ação, elaboração de planos habitacionais de interesse social e desenvolvimento e qualificação política habitacional, uma proposta por município. E quarto, urbanização, regularização e integração de assentamentos precários, ação de melhoria das condições de habitabilidade de assentamentos precários. 3 propostas por município. A justificativa. O prazo de inscrição onde deve ser preenchido e enviado é até 30 de novembro de 2007, na próxima sexta-feira. E para tomar conhecimento, conforme o artigo 222, inciso 8º do Regimento Interno Municipal e o artigo 43, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal. Esta propositura é do vereador Alberto dos Santos Júnior e também do vereador Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Assinaram também o vereador Herbert Luiz Garcia Dias e o vereador Ricardo Wagner. Em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, este requerimento, eu conto aí com a aprovação, com certeza será aprovado, é que eu e o nobre vereador Fabiano Pavanelli de Albuquerque, vereador aí arrojado, nós estivemos em Brasília e nós fomos lá no Ministério da Cidade. Fomos no Ministério das Cidades e no início deste ano eu apresentei um requerimento para que a prefeita fizesse a inscrição lá no Ministério a respeito da construção dessas casas populares. Infelizmente, a prefeita, ela justificou na época, segundo informações que eu tenho lá, inclusive do gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, né, federal, Arlindo Chinalha, de que nós não tínhamos, a prefeitura não tinha terreno para poder estar construindo. E fechou. Fechou aquela primeira leva, aquela primeira remessa de construção de casa. Abriu de novo. Nós estivemos lá e fomos informados que abriu, só que termina o prazo agora dia 30. Como houve aqui, a vereadora Tereza apresentou uma indicação para que a prefeita fizesse a inscrição desse projeto aí, dessas casas. Nós entramos com esse requerimento pedindo para saber se já foi feita essa inscrição. Mas nós protocolamos também, na prefeitura, um ofício pedindo que a prefeita fizesse a inscrição nesse projeto aí do governo federal. E eu fiquei assim, esse ofício foi assinado por mim, vereador Beto, pelo vereador Fabiano, pelo vereador Herbert, e nós não localizamos, mas eu acredito que o Ricardo também estaria assinando esse ofício, tenho certeza disso, Ricardo. Infelizmente nós não te procuramos, foi assim muito rápido, mas teria assinado, eu acho que todos os vereadores desta casa. E eu fiquei estarrecido, porque além de protocolar, eu levei pessoalmente o protocolo para entregar na mão da prefeita. Entreguei na mão da prefeita. E eu fiquei assim, bastante perplexo de
ouvi da prefeita que, infelizmente, nós não temos um terreno disponível, que a prefeitura não tem o dinheiro para estar fazendo uma desapropriação para poder construir. Inclusive, sugeri, porque lá no Ministério da Cidade pode estar sendo feito os prédios, e vai, no caso, diminuir a quantidade de terreno. No caso, aí, num terreno que poderia construir 100 casas populares, estaria construindo aí, eu acho que mais de 200, 300 moradias, se no caso for fazer tipo prédio vertical. E fiquei assim muito triste de saber que o nosso município, com a arrecadação que tem, vereador Fabiano, vereador Herbert, com a arrecadação que tem, vereador Ricardo, não tem um dinheiro para desapropriar uma área para poder tentar amenizar o problema da habitação dentro deste município. Nós sabemos, vereador Fabiano, nobre presidente, pastor Sidney, que uma das coisas que a Constituição nos dá o direito, se eu estiver errado, por gentileza, professor Ricardo, fala aí, ó Beto, você está errado, mas pelo menos, mais ou menos, é a questão da moradia, saúde, educação. E aí, quando chegar no final desse governo, vereador Ricardo, e mais uma vez eu tenho que repetir aqui, o João de Barro constrói uma moradia por ano, e o nosso governo não vai ter construído uma casa popular, Dr. Herbert. E aí, eu fico pensando, aquele papel com aqueles tijolos, mão à obra, e a casa popular para os nossos munícipes não sai. Eu fico pensando, inclusive eu vou pedir, se o nobre diretor do agronegócio, o senhor João de Oliveira Machado, estiver me ouvindo, eu gostaria que ele usasse dessa tribuna para explicar que no governo passado tinha 1.500, segundo ele, sem teto dentro do município. Não se construiu nenhuma casa popular e acabou sem teto, não tem mais sem teto. Porque ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais nada. Nós sabemos que Ilha Solteira é uma cidade atípica. O aluguel aqui dentro do município é um pouco acima da média. Não é, Amarelinho? É um pouco acima da média. Ontem eu estive, vereador Herbert, com o munícipe, e ele me disse o seguinte: estou me mudando para Silvíria, porque eu não consigo pagar o aluguel com o salário que eu ganho. Então, quando o senhor disse a questão da doação daqueles 5.000 metros quadrados, que foi doado para o cunhado do Dr. Darley, e para um ex-funcionário dele, e que eu fui lá, e depois que eu fui, que eu levantei a situação, o jovem não quis mais aplicar dentro do município aquela fortuna que ele ia aplicar, criar aí vários empregos. Um terreno de 5.000 metros quadrados, eu sugeri para a prefeita hoje que pegasse esse terreno, que é da prefeitura, e que se construísse ali algumas casas populares, alguns prédios com moradia, para a gente tentar amenizar o sofrimento daquelas pessoas que muitas vezes estão até desempregadas, Dr. Herbert, e não conseguem pagar o aluguel, e estão aí sem enxergar uma luz no fim do túnel, que é a questão da moradia. Então eu gostaria que os senhores aprovassem aí esse requerimento, e nós vamos estar trabalhando, se está havendo uma doação muito grande de terreno, vamos licitar alguns, vender alguns terrenos, arrumar dinheiro para poder fazer a desapropriação desses lotes aqui que a prefeita estava me explicando hoje, aqui perto do CDHU, para poder construir casa para esse povo.
Porque, gente, nós sabemos da tristeza de um pai de família que sai de casa para procurar um emprego e volta sem arrumar o emprego. Agora imagine a hora que ele abrir a porta de sua casa, tiver ali algum documento vindo pelo juiz, pedindo talvez até o despejo por falta de pagamento do aluguel. Imagine a hora que ele não tiver as condições de pagar a energia, vai cortar a energia, daí a pouco tem que sair da casa, aí segundo o doutor Darley, aí o dono da casa paga a energia, a água do cara, mas tudo bem. Então eu gostaria que os senhores aprovassem esse requerimento e vamos pedir a Deus. Eu acho que agora nós vamos ter que começar a rezar. Começar a rezar para ver se constrói casa nesse município. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento. Coloca em votação o requerimento. Com a palavra o vereador Fabiano Pavanelli. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todo o público presente e a todos os ouvintes da Rádio Comunitária de Ilha Solteira. Bem, sobre a questão dos terrenos, eu quero aproveitar e fazer um gancho, doutor Herbert, sobre esse requerimento que o senhor apresentou nessa noite, cobrando informações sobre a finalidade da doação de vários terrenos à pessoa jurídica aqui no município de Ilha Solteira. Pois bem, isso é importante, visto que dentro do município de Ilha Solteira, para se construir casas com convênio aí com a CDHU, falta terreno. Para se construir casas com uma parceria com o governo federal, como o vereador Beto mesmo disse, falta terreno. Ora, se a gente não priorizar projetos dessa natureza, a população mais carente aqui do município vai continuar, com toda certeza, sofrendo bastante. O vereador Beto comentou sobre esse programa do governo federal, mas eu quero aproveitar para fazer um comentário. Seu Remédio, no mês de abril, o vereador Beto fez um comentário nesta casa falando sobre o programa, o convênio lá com o Ministério das Cidades em Brasília. O deputado, qual eu apoiei aqui na Solteira, o deputado Renato Amari, me mandou uma correspondência falando, pastor Sidney, desse benefício. No dia que eu recebi aquele telegrama falando sobre o benefício, o cadastramento, seu Remédio, lá em Brasília, imediatamente eu entrei em contato com a prefeita. Mas pelo celular, eu acabei conversando com um de seus assessores. E ele me disse pelo telefone que sabia do benefício e que eles estavam em Brasília, meu amigo Osmar, e que estariam se dirigindo ao Ministério das Cidades e cadastrando Ilha Solteira nesse programa. Isso foi no mês de abril. Eu comentei que o prazo final para esse cadastramento era até o final do mês de maio. Passaram-se 2 meses, eu, o vereador Beto, juntamente com a presidente desta casa, a senhora Tereza, e na época o professor Jorge, estivemos no final de junho, lá no Ministério das Cidades, estivemos conversando com o responsável por esse programa, o senhor Alcino, e chegando até o Ministério das Cidades, nós pedimos informação sobre o cadastramento, seu Paulino, da nossa cidade nesse programa. E ele falou, vamos fazer a pesquisa para ver como está o andamento, isso no final do mês de junho, seu Remédio. E olha, infelizmente, nós fomos obrigados a ouvir uma resposta muito ruim, que o município não foi beneficiado porque faltou o cadastro em Brasília. O cadastro no Ministério das Cidades para avaliação dessas cidades. Olha, o vereador Beto fez o comentário nessa casa, eu também, por várias vezes, e perdemos o cadastramento, vereador Herbert.
Na ida até Brasília, nessa semana, estive lá no gabinete do deputado Renato Amari, e um dos seus assessores nos informaram, a mim e o vereador Beto, que o programa estava novamente aberto, mas que existia um prazo para o cadastramento que é até sexta-feira, dia 30 de novembro. Apenas o cadastramento, a prefeitura não precisa citar se tem terreno ou não, apenas se cadastrar, Amarelinho. O executivo responsável aí pela prefeitura, pelo comando do município, apenas se cadastrar, dizendo que, cadastrar o município que tem interesse nesses recursos. É só isso. No entanto, como o vereador Beto disse, a informação foi que nós não temos terreno aqui no município. Ora, sobre as casas lá do CDHU, até hoje, vereador Herbert, segundo informação de um amigo aqui do Cinturão Verde, que está disposto a ceder parte da área do seu sítio para a prefeitura, para a construção das casas ligadas à CDHU, até agora a prefeitura não se manifestou. Dizem que a documentação daquele terreno, lá nos 40 alqueires, ainda não está liberada. Está aqui o doutor Nilson. Não é a minha área, mas acho que 2 anos é tempo suficiente para regularizar a documentação daquela área. A área que ia ser doada naquela época, quando o doutor Dilson foi prefeito aqui, para a usina Pioneiros. Até agora nada. Eu concedo uma parte para o vereador Beto. Então, o que acontece? Sobre a questão da doação de terrenos aqui no município, nós precisamos sim fiscalizar para saber qual que é a finalidade da doação dessas áreas. Porque, doutor Herbert, é uma prioridade se construir casa aqui no município. A população, ela não quer apenas festas aqui dentro do município. Isso é bom, é agradável, mas não basta. A festa é 5 dias aí, uma semana de show, e tudo isso passa. Nós queremos algo palpável, algo que possa trazer realmente um benefício para a população aqui no município. Obrigado aí pela parte, nobre vereador Fabiano. Vereador Fabiano, segundo a informação que eu tive lá hoje, é o seguinte, não é questão, segundo o que eles me falaram lá, é que não tem dinheiro mesmo para fazer para poder tá desapropriando. Eu aí deixo aqui uma pergunta no ar. Eu gostaria até, se alguém da prefeitura lá, algum assessor estiver ouvindo a gente aí, para dar uma ligada, vou deixar meu celular ligado, dar uma ligada e responder isso para mim. Aqueles 2.800.000 que venderam a folha de pagamento da prefeitura, será que se tivesse pego ali uns 500 mil reais, falar, isso aqui nós vamos deixar para o povo, vamos pegar e vamos aplicar lá nos terrenos, apropriar os terrenos, o restante nós vamos pagar as dívidas, que segundo as informações que eu tenho, foi paga muita dívida daquela época, deve ter mais um punhado agora, mas falar assim, ó, nós vamos pegar, tirar 500 mil e vamos desapropriar uma área para poder construir casa e resolver de vez o problema de moradia dentro desse município. Muito obrigado pela parte, vereador. Inclusive, vereador Herbert, dia desses, um colega fez um comentário comigo, com o vereador Beto, dizendo que aqui em Ilha Solteira, vereador Ricardo, não existe déficit em habitação. Ele fez esse comentário, o Beto acabou de dizer que ele falou sobre esse assunto ainda hoje. Não existe déficit. Na verdade, o que precisa se colocar em vista é que muitas pessoas aqui na Solteira têm 2, 3, 4, 5, 10 imóveis. Estão alugados. Agora, se simplesmente fizer um levantamento da população em relação ao número de moradias, aí sim, vai chegar à conclusão que não existe déficit. Mas para quem realmente anda aqui dentro do município de verdade, vai chegar à conclusão que falta, e muito. Sabe, nós precisamos, vereador Pastor Sidney, de programas como esse. A geração de emprego é importante, sim, mas como o senhor mesmo disse, com aluguel, como aqui Ilha Solteira, o aluguel tem um custo alto para o orçamento de uma família aí de classe, família mais humilde.
Então, eu acho assim inadmissível simplesmente se cruzar os braços e dizer que falta recursos, falta orçamento. Ô vereador Beto, porque sobre esse programa aí do Ministério das Cidades, a prefeitura, ela não precisa citar para o governo federal que não tem terreno. Ela precisa apenas fazer o cadastramento. Se Ilha Solteira for contemplada nesse programa, aí vamos buscar uma forma para resolver esse problema. Agora, simplesmente cruzar os braços e dizer que falta uma área para a construção dessas casas, olha, isso é de doer no coração da gente. É triste. Eu ainda tenho esperança, Paulo, que até sexta-feira o município de Ilha Solteira vai cadastrar. Ilha Solteira, o Poder Executivo vai fazer o cadastro do nosso município junto ao Ministério das Cidades, porque isso não depende dos vereadores. Nós não temos autoridade aqui no Legislativo de pleitear esse benefício para o município, porque se nós tivéssemos essa autoridade, com toda certeza, eu e o vereador Beto, lá em Brasília, já teríamos feito esse cadastro, né, vereador Herbert? Isso deixa a gente assim empolgado, mas quando a gente se depara com os problemas, eu vi uma frase lá no gabinete do líder do PSB em Brasília, do Miguel Arraes, que diz assim que, como que é, vereador Beto? O difícil se faz logo, o impossível demora um pouco mais. Ou seja, gente que acredita, gente que sabe que as coisas não acontecem assim de uma forma, vamos dizer assim, num passe de mágica, mas que realmente acredita e que põe a mão na massa para ver o quê? Os resultados. Mãos à obra. Por isso eu ainda acredito que até sexta-feira, viu, vereador Beto, pedindo um apoio aí dos nobres colegas, Ilha Solteira vai se cadastrar aí nesse programa e vamos buscar esses recursos aí, numa parceria com o governo federal, porque recurso existe, mas a prefeitura precisa dar essa contrapartida. Fica aí esse pedido para todos os vereadores e para o chefe do Poder Executivo de Ilha Solteira. Obrigado. Continua a discussão, o requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Herbert. Bom, eu gostaria, está um pouco alto, gostaria de parabenizar os vereadores Beto e Fabiano, que estiveram em Brasília semana passada. E realmente, Fabiano, é vergonhoso essa situação nessa administração, Remédio, de não construir casa popular. É vergonha. A única palavra que nos resta é a vergonha. Porque isso é incompetência, não tem outra desculpa. Isso é incompetência. Porque, veja bem, esse cadastramento que o vereador Fabiano colocou, isso chama-se intenção. Intenção. Eu estou aqui com o jornal de Potirendaba, onde todos sabem, minha família lá reside, meus pais, inclusive meu irmão José Américo é vereador lá em Potirendaba, ali ao lado de Rio Preto, terra da Hortência. A Hortência nasceu ali em Potirendaba, começou no basquete de Catanduva. Então, agora dia 5 de outubro, pastor, eu até vou tirar um xerox da matéria do jornal de Potirendaba, viu, Amarelinho? Prefeitura de Potirendaba assina convênio com a Secretaria da Habitação para a construção de moradias populares. 230 casas, Fabiano. 230 casas o prefeito Potirendaba vai fazer agora no mandato dele, com uma parceria, com um acordo com o CDHU. Inclusive está aqui a assinatura do convênio, Fabiano. E, veja bem, ele assinou a intenção em 2005. Foi lá, começou o mandato do prefeito, foi lá em São Paulo, Remédio. Olha, eu tenho intenção, eu vou fazer o cadastramento de Potirendaba aqui na secretaria, pastor. O dia que sair esse financiamento, essa linha, Potirendaba vai entrar nisso aí e vai segurar, vai reservar a casa popular. 230 casas. Sabe quantos municípios, vereador Fabiano?
46 prefeitos também firmaram convênio, totalizando 6.176 unidades habitacionais. Programa de parceria com municípios, que absorve o autoconstrução, Habiteto, chama esse convênio, pastor. Inclusive, a prefeitura comprou um terreno aqui de 3,5 alqueires. Vamos chutar aí, 50 mil reais o alqueire. 50 mil. 150 mil reais, Amarelinho. 230 casas. Paulo Botassi, presidente do PV. 230 casas, 150 mil. O município tem orçamento de 55 milhões por ano, não tem 150 mil? A única palavra que nos resta aqui é vergonha. É vergonha. Só um minuto, vereador Beto. Inclusive, ele coloca aqui também, viu, vereador Fabiano? O secretário aqui, Lair Kalhenbu, que é o secretário estadual, nós aperfeiçoamos o que era necessário. Mudamos os projetos, colocando muros, divisória entre as casas e lajes. E faremos um plano de trabalho com o município para regularizar os conjuntos antigos. A infraestrutura também foi modificada e agora inclui serviço de terraplanagem, rede de água, esgoto, pavimentação, calçamento e iluminação pública. Beleza! Isso aqui é, de acordo com o prefeito, as plantas das casas terão até 3 dormitórios. Vereador Ricardo Wagner, azulejo na cozinha e no banheiro, piso, cobertura para a área de serviço, abrigo para o botijão de gás, vereador Fabiano, e aquecedor solar em alguns casos. Após o protocolo de intenção feito em 2005, compramos uma área de 3,5 alqueire próximo ao bairro São Francisco, lavramos a escritura e doamos o terreno para fazer essa parceria com o ZDHU. Então, incompetência administrativa, não tem outra palavra, Remédio. Que me desculpem aí as pessoas envolvidas, mas o vereador não pode, nós vereadores, nós estamos aqui para aprovar projetos, fiscalizar, nós não temos essa autoridade, esse poder de ir em São Paulo e Brasília e ficar assinando esses convênios com o governo estadual, com o governo federal, né, vereador Fabiano? O governo está aberto, fechou, abriu de novo, está dando chance, Ilha Solteira vai perder essa chance de não construir nenhuma casa popular nesse mandato 2005-2008. Uma palavra ao vereador Beto. Obrigado pela parte aí, nobre vereador. Eu tive a informação agora aqui do Amarelinho, que Pereira Barreto, vereador Herbert, vai estar aí iniciando a construção de mais 120 casas populares. E até aproveito a oportunidade, e amanhã eu estou sofrendo umas férias aí lá na CESP, porque se eu falar que vou estar aqui amanhã de dia, perigoso algum vereador fazer um requerimento perguntando se eu não estava trabalhando lá embaixo, então tem que comunicar antes que eu estou de férias, por isso que eu vou estar aqui. E vou fazer um levantamento na região, quantas casas populares foram construídas nos municípios circunvizinhos, porque aí é piada. Pereira 120, Santa Fé mais 200 e por aí vai. E nós aqui, nós não estamos conseguindo acompanhar o João de Barro. Não estamos conseguindo construir uma por ano. Muito obrigado pela parte. O Amarelinho está dizendo, sul do Minúcio, 60 casas. Inclusive, vereador Fabiano, Vossa Excelência falou, o vereador Beto falou, sobre, em 2005, se eu não me engano, vereador Ricardo, a prefeitura... quando fez a licitação da sua folha de pagamento, o Santander ganhou 2 milhões e 800 mil reais, um dinheiro extra que entrou no caixa da prefeitura naquele ano, um dinheiro que veio a mais, que a prefeitura poderia ter reservado 200 mil, rapaz, não dá nem 10%, vereador Fabiano, desse dinheiro. Realmente, pastor Sidney, a gente fica triste, né? Ilha Solteira, eu estou cansado de ficar ouvindo da cidade de Santa Fé do Sul. Estou cansado, vereador Ricardo Wagner. Estou cansado da população, Santa Fé do Sul isso, Santa Fé do Sul aquilo, e Ilha Solteira, Remédio, patinando, Remédio. Isso é uma vergonha, uma parte do vereador Fabiano.
Inclusive, vereador Herbert, se a preocupação da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira é, ao longo dos anos, dar manutenção nessas áreas que vão ser construídas essas casas populares, eu acho que a preocupação seria aí muito maior com relação a esses loteamentos particulares aqui no município, que daqui a alguns anos vão gerar um custo aqui para o município na manutenção do asfalto, da rede de água, a rede de esgoto. O programa não está aberto. Esses projetos, esses chamados empreendedores não estão construindo aqui no município, vendendo terrenos aí a 20, 30 mil reais. E futuramente isso vai sobrar para quem? Para a prefeitura. Então, se a preocupação é essa, nós deveríamos, vereador Herbert, repensar essa questão aí da venda de áreas que, na verdade, na minha opinião, a proposta, seu Remédio, há 20 anos atrás, que a CESP fez aqui no município, era para a prefeitura realizar o loteamento dessas áreas próximas aqui ao centro da cidade e revender esses lotes a preços acessíveis para a população, de uma forma que, se alguém vai lucrar, seria quem? O município. Então, se a preocupação é essa com relação à manutenção futuramente aí do asfalto, da rede de água, rede de esgoto, a prefeitura deveria estar preocupada também com essas áreas que estão sendo compradas aqui no entorno da nossa cidade, terrenos e mais terrenos que estão sendo vendidos aqui no município de Ilha Solteira, e esses chamados empreendedores utilizando muitas vezes benfeitorias que a própria prefeitura já realizou próximo a esses locais. Eu não vou citar aqui, mas em muitos anúncios de jornais, esses empreendedores, são chamados assim, se utilizam de benfeitorias que o município realizou. Então, vereador Herbert, se a preocupação é essa, deveríamos repensar de uma forma geral essas questões. Agora, num caso como loteamento aí popular, nós não temos que pensar, o negócio é... Queria avisar o vereador Fabiano que... Isso. Por favor, vereador. O aparte é 1 minuto, eu já falei para o senhor aqui do lado, e o senhor já está com uns 3 minutos falando. O aparte é só 1 minuto, o senhor já disse que discutiu o requerimento, por favor. Obrigado. Pode terminar? Só concluir. Não, eu vou concluir isso que eu acabei de falar, vereador Pastor Cisne, no tema livre, que nós temos aí 15 minutos para falar mais sobre esse assunto. Obrigado. O tema livre tem 15 minutos, mas o aparte é 1 minuto. Nós deixamos aqui 2 minutos e meio, quase 3 minutos. É o que é o requerimento, o vereador Beto, o que é o regimento. Eu procuro cumprir o regimento. Por favor, eu gostaria que o senhor se colocasse no lugar do senhor e tivesse respeito à presidência da casa. Por favor. Por favor. Muito obrigado. Inclusive, vereador Fabiano, essa pessoa que falou para o senhor que não tem déficit habitacional, eu vou usar uma palavra que o Lula usou aqui, deve ser um aloprado, porque a prática, veja bem, esses loteamentos particulares em volta do município, o Remédio, é um exemplo que está faltando casa na população. Senão a iniciativa privada não faria esses loteamentos, né? O Nova Ilha, aqui ao lado do Jardim Aeroporto, loteamentos lá perto da FAPIC, loteamento no recanto perto do Recanto das Águas, na praia. O que são esses loteamentos, vereador Fabiano? São empresários que estão percebendo que muita gente reclama de pagar aluguel e que está louco para construir sua casinha e cair fora do aluguel. Então isso é um sinal claro, vereador Ricardo, que o município está precisando. E o que o Beto disse aí de muita gente morar em Silvíria porque paga o aluguel mais barato lá, isso é uma grande verdade. Isso aí a gente, no dia a dia, infelizmente, perdemos pessoas aqui, moradores de Ilha Solteira, que pagam seus impostos aqui, porque não conseguem pagar aluguel aqui em Ilha Solteira, que é um aluguel caro, comparando com Pereira Barreto, com Itapura, com Silvíria. Então, eu acho que é uma situação muito grave, uma situação muito delicada. Nós temos que se colocar no lugar das pessoas que pagam aluguel. Se a gente não se colocar no lugar das pessoas que estão pagando aluguel, nós não vamos sentir na pele o que essas pessoas realmente passam. Né? Recebe o salário
mínimo. Eu não sei como é que uma pessoa que recebe um salário mínimo consegue pagar aluguel e comer ao mesmo tempo e pagar água, luz. Eu não, realmente é um economista nato, o brasileiro, viu, Remédio? Que recebe um salário mínimo e consegue pagar aluguel e se alimentar adequadamente, né? Pagar o IPTU, pagar os impostos. Então, realmente nós ficamos tristes, vereador Beto, de ver uma administração tão ruim nesse aspecto, nessa parte de moradia popular, né? Dentre outras partes aí que também não vão bem, mas essa aí realmente vai terminar o mandato de uma maneira... E nós vamos lembrar a população, se Deus quiser, no ano que vem. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento. Coloque em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado, os requerimentos serão encaminhados à senhora prefeita municipal Odília Jantomassi Gomes. Peço ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 219/2007, de 16 de novembro de 2007. Senhora Presidente, indico que seja oficiada a prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando que faça gestão junto à comissão organizadora da FAPIC, Feira Agropecuária e Industrial de Ilha Solteira, para que empreendam esforços para incluir o Dia Gospel na programação de aniversário da cidade para o próximo ano. A justificativa: temos um grande número de evangélicos em Ilha Solteira. Portanto, é de fundamental importância atingirmos todos os segmentos da sociedade. Somos de forma direta e indireta cerca de 4.000 evangélicos em Ilha Solteira. A propositura é do vereador Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Indicação número 227/2007, de 22 de novembro de 2007. Senhora Presidente, indicamos que seja oficiada a senhora Odília Jantomassi Gomes a substituição do orelhão existente na área verde entre os passeios Lapa e Sabará, onde está localizado um jardim por um temático. Justificativo: o jardim recebe centenas de visitantes ao longo do ano, devido a várias esculturas expostas no local e o serviço de topearia. Mas é nessa época do ano que o jardim recebe um fluxo maior de pessoas, graças à decoração natalina instalada no local. A instalação de um orelhão temático seria mais um atrativo ao público, já que muitos visitantes tiram fotografias do local como lembrança, além de ser uma antiga reivindicação dos moradores daquela região que mantém o jardim. Essa propositura é do vereador Ricardo Wagner. Indicação número 228/2007, de 22 de novembro de 2007. Senhora Presidente, indicamos que seja oficiada a senhora prefeita municipal Odília Gomes, solicitando o plantio de grama esmeralda na Praça da Bíblia, localizada entre o passeio Itu e Jaú. Justificativa: boa parte da praça não está gramada. Como o espaço é pequeno, a prefeitura não encontrará dificuldades para recuperar os canteiros, o que beneficiaria os moradores que frequentam o local. Essa propositura é do vereador Ricardo Wagner. Todas as indicações serão encaminhadas à prefeita municipal. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências. Ofício especial. Ilha Solteira, 20 de novembro de 2007. Senhora Presidenta, cumprimentando cordialmente, venho através deste comunicar Vossa Excelência que por motivos de viagem a serviço da municipalidade não poderei participar da sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de novembro de 2007. Sem mais para o momento, renovo os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Dr. Emanuel Zinésio Rodrigues. Ofício número 278/2007, referente ao requerimento 77/2007. Excelentíssima Senhora Presidente, em resposta ao requerimento 77/2007, de 30 de agosto de 2007, solicitando providências e intervenção junto ao corregedor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a designação do processo de concurso público, a fim de instalar um cartório de registro de imóveis em nossa comarca, informo que segue anexo a cópia do ofício número 594/2007 a respeito. Atenciosamente, Odília Jantomassi Gomes.
Ofício número 279/2007, referente ao requerimento 95/2007. Senhora Presidenta, em resposta ao requerimento 95/2007, de 26 de setembro de 2007, solicitando informação sobre a aquisição de câmaras de monitoramento, informe que a aquisição das mesmas ocorreu dia 3 de março de 2006, conforme notas fiscais em anexo, e que poder-se-ão verificar todos os equipamentos adquiridos, cada um com suas especificidades e devido valores. Esses equipamentos foram adquiridos com a anuência do Contur, conforme ata, que segue em anexo, dos dias 17 de agosto de 2005 e 31 de novembro de 2005. As câmeras, por ocorrência de variáveis e incontroláveis, estão sendo instaladas e passarão a funcionar ainda neste verão. Atenciosamente, Odília Jean Tomassi Gomes. Decreto número 4.613, 13 de novembro de 2007. Dispõe sobre uma subvenção de R$ 1.416,66 para a ADES, Associação dos Diabéticos de Ilha Solteira. Decreto 4.614, de 13 de novembro de 2007. Dispõe sobre uma subvenção no valor de R$ 7.500 para a PAI. Decreto 4.615, 13 de novembro de 2007. Dispõe sobre subvenção no valor de R$ 1.666,66 para a TISA. Decreto 4.616, 13 de novembro de 2007. Dispõe sobre subvenção no valor de R$ 4.166,66 para o Grupo Seiva. Decreto 4.617, de 13 de novembro de 2007. Dispõe sobre uma subvenção no valor de R$ 10.000 para a AEIS, Associação Esportiva de Ilha Solteira. Decreto 4.618, de 14 de novembro de 2007. Dispõe sobre subvenção no valor de R$ 3.375 para a APAI. Decreto 4.619, de 19 de novembro de 2007. Dispõe sobre uma subvenção no valor de R$ 185.000 para a FUNFARM, Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto. Decreto 4.620, de 20 de novembro de 2007. Dispõe sobre uma subvenção no valor de R$ 1.800 para a Unesp. Decreto 4.621, de 20 de novembro de 2007. Dispõe sobre a subvenção no valor de R$ 3.000 para a Unesp. Instituto de Previdência Municipal, ofício 180/2007. Do Instituto de Previdência Municipal para a Câmara Municipal de Ilha Solteira. Assuntos: balancetes. Atenciosamente, Sebastião Benedito Gonçalves, diretor superintendente. Todas as correspondências estarão arquivadas aí na secretaria. Os vereadores que quiserem cópia poderão estar retirando na secretaria. Passaremos então agora ao tema livre. Temos 3 vereadores inscritos. O primeiro vereador inscrito é o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor Presidente, nobres pares, mais uma vez cumprimentar os ouvintes da 104.9, que continua nos prestigiando aí, ouvindo a sessão da Câmara. Senhor Presidente, às vezes nós nos deparamos com situações meio adversas nessa Casa de Leis. O pastor Sidney, ele, é lógico que ele vai falar depois como presidente, do encerramento da sessão, ele vai rebater o que eu vou estar falando aqui agora. A questão do aparte. Tem vereador aqui que às vezes pede uma parte, fica 2, 3 minutos falando e ninguém fala nada, ninguém corta, ninguém fala, o vereador só tem 1 minuto, só tem isso. Quando começa a falar alguma coisa dentro desta Casa de Leis, nessa tribuna, começa a mostrar a verdade para a população de Ilha Solteira, vereador Fabiano. Normalmente o pessoal que dá um apoio a esse governo que aí está, tenta
cortar, não, só um minuto, aí vamos usar o regimento. Então, acho que tem que ser do César o que é de César. Se é regimento, nós vamos ter que pôr regimento para todos aqui desta Casa de Leis. Vereador Herbert. Mas quando a coisa é para o nosso lado, aí vamos aplicar o regimento. Aí quando, né, o pessoal que apoia o governo, aí vamos falar aí, tudo bem. Mas é assim mesmo, Fabiano. E as coisas nesse mundo, se vir muito, sim, com facilidade, não dá valor. Nós temos que lutar. Eu tenho dito aqui, nós vamos entoar o hino da vitória lá na frente, vereador Fabiano. Amém. Nós vamos entoar o hino da vitória, se Deus quiser e Ele quer. Com relação aos loteamentos que foi dito aí, desses loteamentos que estão surgindo aí dentro do município, hoje eu estava conversando com um empresário do município e ele falou, Beto, nos loteamentos não construiu, talvez ninguém, 10% não começou a construir ainda. Porque aquelas pessoas, vereador Fabiano, mais humildes, aquelas pessoas que não têm condições aí de estar pagando um aluguel, ganha um salário aí de 800 mil reais por mês, a hora que saiu o loteamento, eles correram e compraram o terreno, naquela ânsia de sair do aluguel. Só que aí começou a pagar a prestação, aí ele tem que optar. Eu tenho que pagar a prestação e o aluguel. Ele só vai começar a construir depois que ele terminar de pagar o terreno, porque aí o dinheiro não dá. Segundo o Amarelinho, 7 anos depois. E aí fica difícil, né? Fica difícil. Eu quero aqui parabenizar a prefeitura, vereador Herbert. Eu tive a informação que a prefeita, a senhora Odília Jean Tomás Gomes, ela tem na folha de pagamento da prefeitura 80 milins. Eu acho que nós estamos aqui, às vezes fazemos sim algumas críticas, mas quando nós criticamos é porque nós achamos que não está correto. Agora, quando tem que parabenizar, vamos parabenizar a prefeitura que está aí, tem no quadro, na folha de pagamento, 80 milins. E eu estive lá em Brasília e protocolei um projeto Adolescente Cidadão com o deputado federal Márcio França, do PSB. Aliás, foi considerado o melhor prefeito do estado de São Paulo e, acredito, do país. Que ele tirou São Vicente, ali do Lamaçal, quando ele pegou há 8 anos atrás, tinha 6 creches, e ele deixou com 66 creches, Amarelinho, 66 creches, 1000% de aumento das creches. E aí hoje, eu volto a repetir, estou de férias, porque senão alguém vai fazer um requerimento, o doutor Darley fez um aí recentemente, pode querer fazer outro. O vereador Beto estava durante o dia aqui na Câmara, ele não tinha que estar lá na CESP. O pessoal se preocupa muito comigo nesse sentido, doutor Herbert. Quando eu estou de férias, eu estava folheando a LDO, orçamento, e eu percebi que não tem um centavo para construir uma creche dentro desse município. Nós discutimos no início de 2006, arrumamos até uma verba e colocamos lá na LDO a reforma das AIS para transformar numa creche. E é nisso que dá, vereador Herbert, vereador Ricardo. É isso que dá 30% para a prefeita remanejar para onde ela quiser. Você vai lá, faz aquela emenda bonita, tudo escritinho ali, tira daqui, coloca ali, coloca lá, coloca acolá. A prefeita remaneja tudo. Casa popular, nada. Eu acredito que não se constrói mais. Não vamos ficar aqui deixando aquelas pessoas que estão pagando o aluguel naquela ânsia. Não, vai construir, agora sai 200. Não sai. Nós sabemos que não dá mais tempo. Temos que ser realistas, vereador Fabiano. Devia pelo menos começar. Né? E creche também, pelo jeito, nós estamos aí recebendo. Estive hoje na usina Pioneiros, vereador Fabiano. Estive lá com o senhor Arnaldo Enomoto, e ele falando
já do movimento que a Pioneiro está fazendo aqui dentro do nosso município. E vai começar a admitir mais gente. Já tem muita gente trabalhando lá. Mas a coisa vai pegar, o bicho vai pegar. E é aí que eu não me arrependo, em hipótese alguma, de ter feito parte da comissão do açúcar e álcool. E quando erguemos a bandeira aqui da Pioneiro, vocês podem falar, o Beto está falando de creche, está falando de Pioneiro, mas eu vou voltar lá, na questão da creche. Quando nós erguemos a bandeira aqui da Pioneiro, que alguns, dentro desta Casa de Leis, falaram que tinha mais 3 usinas querendo instalar no município, e nós falamos, então não vai, endereço e CNPJ, até hoje não me deram nenhum. E eu não me arrependi, vereador Fabiano, não me arrependi, doutor Herbert, os meus colegas de comissão, não me arrependi, Ricardo. E aí eu volto lá atrás, quando o doutor Dilson fez a doação aqui dos 40 alqueires para Pioneiro. Oxalá se não tivesse barrado naquela época, que hoje já estaria morrendo a cana, aqueles 1.200 empregos já estariam aí, que nós íamos sentir mais ainda, e vamos sentir, doutor Herbert, a questão da moradia e a questão da creche. Aí pode ser que alguém diga aí, mas aí a Pioneiro constrói a creche, e vão construir mesmo. Mas nós temos, nobre presidente, pastor Cid Luiz, nós temos filas e mais filas, esperando uma vaga nas creches, e a LDO não tem 1 centavo. E nós entramos aqui com uma emenda, quando nós votamos, aquele projeto que era para incluir a SAIS, a reforma da SAIS, uma verba que eu pedi que eu fiz uma emenda da reforma da SAIS, uma verba para colocar em prática um plano de carreira para os professores, e uma verba para uma cota, não é verba, é uma cota para depois a gente colocar a verba para construir a quadra lá do Paulo Freire, para as criancinhas, né, preparar um exercíciozinho básico ali, já que é um período integral. E também não vi no plano, na LDO, não vi as contas não. Então eu acho que nós temos que tomar cuidado, senhores vereadores. A hora que for analisar a LDO, pode até ser que o pastor Cito tenha alguma coisa para falar a respeito, é que eu folhei, não achei, não consegui achar. Tinha algumas verbas em alguns lugares que provavelmente o ano que vem remaneja, porque devia estar entrando com emenda à lei para poder diminuir esse percentual. Eu conto com a colaboração dos nobres pares para a gente estar votando favorável, diminuir esse remanejamento. Você não precisa de Câmara. Aí não precisa. Se não diminuir, aí nós vamos estar aqui 30%. Para quê, Câmara? Tira, tem 500 mil aqui para poder fazer o asfalto lá do recanto das águas. Ah, não, vamos tirar daqui, vamos pôr ali, vamos pôr acolá, e por aí vai pondo lá e acolá. Outra coisa, eu peguei uma documentação, o vereador Fabiano está aqui. Eu não vou discutir isso aqui hoje não, porque o vereador Dr. Darley de Barros Júnior não está nesta Casa de Leis. Então eu vou deixar para discutir isso aqui na próxima sessão, que é a questão daquela dívida que falaram que a CESP tem com a prefeitura. E eu não sei como, é coisa de Deus. Eu consegui descobrir aqui que é a prefeitura que deve para a CESP. E eu estou com o documento na mão. Isso aqui não é piada, não, é documento, está aqui, ó. Só que eu vou discutir isso aqui, é a semana que vem. Porque aí o doutor Darley vai estar aqui, e aí nós vamos, né, ele vai estar de igual para igual. Hoje eu não me sinto à vontade para poder falar sobre essa dívida aqui de R$542 mil. Isso aqui é compensação de contas no mês de outubro de 2007. E aí isso aqui vai passar a régua a semana que vem. Mas eu continuo, doutor Robert, defendendo que a CESP doe, fazia a doação do CAIS para a prefeitura, mas não para lotear. Chega de vender. Vendeu a folha de pagamento, quiseram vender o campo do Buru, e agora está querendo vender o CAIS. Daqui uns dias loteia aquela área que tem na cidade, e vai querer vender também. Mas eu vou continuar defendendo arduamente que a CESP doe.
fazer uma doação, fala, doutor Herbert, né? Fazer uma doação aí, lá do CAIS para a prefeitura. Mas que aí a prefeitura faça um convênio, faça uma parceria com a associação comercial, com a própria Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, faça uma parceria com as associações de classe, com os sindicatos e transforme aquele CAIS que traga para cá uma unidade do SESC. E que de repente vão falar, não, vamos montar uma unidade do SESC lá na 6. Não, a 6 tem seu quadro de associado, está andando com as suas próprias pernas. Então eu acho que tem que montar lá no CAIS. Montar uma unidade do SESC que vai estar beneficiando os comerciantes, os comerciários, a população em geral. Eu tinha mais algumas coisas para falar aqui, mas infelizmente o tempo é curto. E a semana que vem nós vamos estar aqui de volta. Obrigado, presidente. Bom, antes de passar ao próximo vereador inscrito, eu queria só colocar o vereador Beto. O vereador Alberto dos Santos Júnior, na realidade eu não vou discutir a acusação que o vereador fez, porque eu não acho nem interessante, mas uma coisa eu tenho certeza, vereador Beto, o senhor pode olhar aqui para mim, o senhor me conhece muito bem, a gente sempre, eu acho que sempre diverge de algumas questões que é salutar, que é importante, e a gente conversa muito fora aqui da Câmara, da sessão. E uma coisa eu tenho certeza absoluta, eu não preciso perguntar para o senhor, tenho certeza absoluta que o senhor sabe muito bem. Fui presidente aqui o ano passado, um ano inteiro, e o regimento foi cumprido de um lado e outro. Eu nunca favoreci um lado ou outro, nunca trabalhei com coleguismo. E o que acontece, tem um livrinho aqui na Câmara, é uma cartilhazinha, chama Regimento Interno. Se a gente não for por essa cartilha aqui, esse é pequenininho, mas ele é importante, isso aqui viraria uma bagunça. E às vezes a gente esquece, eu vou até ler uma parte aqui do artigo 244, parágrafo 1º, diz assim: o aparte deve ser expresso em termos corteses e não poderá exceder 1 minuto. Se eu errei aqui hoje, eu errei porque Vossa Excelência falou, excedeu, todos que falaram excederam. O vereador Fabiano excedeu bastante. Aí eu não preciso vir aqui cortar a palavra. Gentilmente virei aqui do lado e falei, vereador, 1 minuto. Eu já estava falando quase 3 minutos. Ele só tinha que concluir, nós só estamos cumprindo o regimento. Agora, o senhor não pode acusar que eu favoreço um lado ou outro. O senhor sabe disso. Eu só estou esclarecendo, porque às vezes o senhor me conhece muito bem, o senhor sabe disso. Mas de repente um ouvinte que escuta o senhor falando não sabe. O senhor sabe que isso não é verdadeiro. Eu só queria estar fazendo essa colocação. O senhor sabe que nós sempre procuramos cumprir o regimento. Não sou presidente da casa esse ano, mas sou vice-presidente, estou assumindo e hoje presidente em exercício. Enquanto eu for presidente, vamos cumprir o regimento e essa Câmara vai andar em ordem e não vai virar a casa da mãe Joana. Com a palavra o vereador Fabiano. É um dito popular. Eu quero aproveitar nesta noite saudar aqui alguns amigos, o seu Remédio, juntamente com seus colegas aí ao seu lado, o Amarelinho, o Paulo Botasso, meu amigo Baiano lá do assentamento Estrela da Ilha, o Paulo, o Isaías, o professor Ricardo, seja bem-vindo nessa casa, o seu Lécio, o seu Paulino, o João Luiz. Meu boa noite. E mais uma vez, boa noite a todos os ouvintes da Comunitária FM de Ilha Solteira. Vereador Ricardo, eu sinto que a nossa região, depois de décadas de paradeira, eu falo isso porque a gente está acostumado
ver em outras regiões assim um desenvolvimento de forma sustentável, progresso, geração de emprego, construção aí de casa própria. Isso acontece de forma natural em boa parte do nosso país. Mas na nossa região, como eu disse, depois aí de anos de estagnação, hoje a gente consegue visualizar um futuro melhor. Não só para Ilha Solteira, mas para toda a região aqui do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Como o vereador Beto disse, a usina Pioneiros se instalando aqui em Ilha Solteira. A prefeitura, de um lado, diz que não tem recurso para comprar um terreno, como o Dr. Herbert disse, de 150 a 200 mil, mas, de outro lado, leva 14 meses para entregar a documentação para a usina Pioneiros, que pode gerar aí 5 milhões em impostos para o município de Ilha Solteira. 5 milhões em Sonora, vereador Beto. O rendimento que aquela empresa traz para o município é de 8 milhões, fora o que ela investe no hospital, nas creches, nas entidades do município. Mas falando da região, num contexto geral, Ilha Solteira, com toda certeza, vai ser beneficiada com a construção lá da fábrica de papel em Três Lagoas, dessa usina do Grupo Pão de Açúcar em Selvíria, dessa outra empresa aqui na divisa entre Ilha Solteira e Suzanápolis, com essa empresa, a Interlagos, na divisa de município entre Ilha Solteira e Pereira Barreto. Sabemos que a ponte ali em Jupiá vai ser construída abaixo ali da usina hidrelétrica. Eles não vão utilizar mais a passagem pela usina, os veículos, e sim através de uma ponte que vai ser construída ali. Enfim, gerando milhares e milhares de emprego aqui na nossa região, de uma forma geral. Falando sobre Ilha Solteira, quando a gente pede nessa casa infraestrutura, construção de casas próprias, de creche, enfim, dando prioridade para aquilo que é necessário realmente aqui no município, muitas vezes, muitas pessoas podem achar que o vereador quer apenas cobrar, mas não é. A gente precisa preparar o nosso município para o futuro. Eu e o vereador Beto, na semana passada, estivemos ali, indo para Brasília, em Serranópolis, aqui em Goiás, uma cidade que por anos ficou parada no tempo. Eu, quando ia para o Mato Grosso, passava por aquela cidadezinha, seu Clóvis, parecia uma cidade deserta. No entanto, a gente observou aquela movimentação na cidade e uma senhora de um restaurante fez um comentário que, após a reabertura de uma indústria de álcool e açúcar, o movimento hoje na cidade é outro. Fez um comentário, senhor Remédio, falando sobre a questão das casas populares, que o aluguel naquela cidade dobrou de preço. Falou para mim e para o vereador Beto. E naquele dia, nós, ao mesmo tempo que a gente fica assim, empolgado com uma notícia como aquela, de outro lado, a gente fez o seguinte comentário. Hoje, com a chegada de uma empresa como essa, com a Pioneiros, são pessoas trabalhando, gente chegando aí de outras regiões, enfim, precisando do quê? De infraestrutura, de apoio. O município, o dever do município é dar essa contrapartida. Para famílias de baixa renda, isso é importante, gente. Eu estava falando fiz um comentário sobre a questão desses loteamentos aqui no município de Ilha Solteira, porque a proposta da CESP aqui no município de Ilha Solteira era que, se um proprietário do Cinturão Verde, por exemplo, desejasse vender aquela área, seria para quem? Para a prefeitura. Para a prefeitura, enfim, o município tirar proveito dessa oportunidade. Ou não? Isso seria fantástico. No entanto, eu me preocupo muito com essa questão do crescimento da nossa cidade. Não com a construção de moradias populares, porque isso é dever do município. Mas, de outro lado,
com a infraestrutura que muitas vezes essas empresas estão deixando aqui no local e que futuramente o problema pela manutenção toda essa estrutura será de quem? Da prefeitura. Tanto é que, alguns meses atrás, eu questionei a questão daquela tubulação de esgoto ali no loteamento Nova Ilha. Estamos aguardando uma resposta daquela empresa que vai fazer um levantamento realmente, viu, Beto? Se aquela tubulação de 200 milímetros está na medida certa. Eu acho que não. Não é a minha área, mas segundo uma pessoa da prefeitura que entende do assunto, está fora do padrão. Baiano, eu admiro muito o governador de Mato Grosso, o Blairo Maggi. É uma pessoa assim que hoje está fazendo história dentro do estado. E há alguns anos atrás fizeram um comentário que o rio Xingu, seu remédio, estava contaminado por agrotóxico. Fizeram esse comentário. E ele esteve lá no local colhendo a amostra da água para realmente ter certeza se aquela denúncia era verdadeira. Sobre a questão desse esgoto, eu serei obrigado, se não receber uma resposta logo, aí até aquele corguinho ali, aquele córrego, o córrego ali à margem da rodovia Gerson Dourado, e colher a amostra de água ali, porque na minha opinião, é possível se encontrar ali coliformes fecais naquela água, que é um afluente, aquele córrego é um afluente do Rio Paraná, Ilha Solteira, instância turística. O cheiro ali, Ricardo, dependendo do dia, é insuportável. Por isso, sobre a questão da obrigação, isso não é obrigação da prefeitura refazer aquilo que foi feito, não. E sim, se houve falha, o empreendedor corrigir essa falha. Por isso a gente aguarda essa resposta. O engenheiro da prefeitura, como o Dr. Herbert disse, é responsável. É responsável. Então, um dia uma pessoa me disse, Beto, que a preocupação, isso não foi ninguém ligado ao executivo, mas me disse que a preocupação em desapropriar novas áreas e construir casa popular era do quê? A manutenção que a prefeitura teria que dar ao longo dos anos no asfalto, enfim, em toda aquela infraestrutura. Mas isso é obrigação do município. Então, na verdade, se estivesse tão preocupado com isso, deveriam haver regras com relação à desapropriação de áreas com a finalidade do quê? Muitas vezes, na minha opinião, de puramente especulação. Ou não? Eu creio que sim. Deveríamos se preocupar com isso. Porque no próprio jornal aqui de Ilha Solteira, a gente vê, muitas vezes, propagandas de terrenos, os quais, professor Ricardo, a propaganda, ela acaba utilizando uma imagem de investimento, de obras que foram feitas pela prefeitura, não pelo empreendedor. Se utilizando do quê? De uma estrutura que a prefeitura já fez. Então, essa questão aí é muito delicada. Por isso que, como vereador, eu estarei sempre cobrando ações para beneficiar seu remédio, pessoas de baixa renda. Porque na época da campanha, essa foi a nossa mensagem. Existem pessoas aqui no município de Ilha Solteira que nunca vão depender da prefeitura para nada. Mas outros dependem. E se Deus quiser, em breve não dependerão mais. Mas enquanto estão dependendo, é obrigação da prefeitura melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Eu fiz um comentário sobre a questão de obras, sobre a questão da festa, inclusive aqui em Ilha Solteira, nessa última FAPIC, não foi realizado em nenhum dia de festa, de comemorações, um show com artistas ligados aí à música evangélica. Então, essa indicação aqui, ela prevê, a 219/2007, a contratação de um grupo ligado à música gospel para poder, enfim, prestigiar a nossa comunidade evangélica aqui no município, porque há alguns anos ninguém vem dando assim atenção a essa questão, e a comunidade evangélica, de uma forma geral,
vem nos cobrando. Então está aqui, eu estou mostrando que a gente sabe que é importante a realização de uma festa de qualidade no município. A população precisa realmente de um momento de descontração, diante de tantos problemas, tantas dificuldades. Agora, o que não pode acontecer é muitas vezes a gente voltar as atenções apenas para a realização de uma festa e deixar as outras coisas de lado. Em Roma, a receita lá do rei era dar o que para a população? Pão e circo. O que é isso? O que é isso? Não precisa dizer mais nada, né, doutor Herbert? É importante a realização de eventos como esse, mas que de uma forma geral, o município venha o quê? Dar um suporte para as pessoas que aqui vivem. E numa somatória geral, enfim, trazer o quê? Uma boa qualidade de vida para todos. Mas o que muitas vezes eu me preocupo é com pessoas ligadas assim, a alguns segmentos, achando que simplesmente uma festa, um evento, vai resolver o problema da nossa cidade. E não é por aí, seu Remédio. Não é. Entre realizar uma festa e se gastar aí recursos e comprar um terreno, é claro que são áreas distintas, mas se fosse para escolher, dar prioridade para a construção de casas, compra de um terreno, ou realizar, por exemplo, um evento dessa natureza, nós temos que priorizar realmente aquilo que a população necessita. Tanto é que na última semana, o Beto disse, nós estivemos em Brasília. Eu estive conversando com o deputado Renato Amari na quinta-feira. E, mais uma vez, ele demonstrou que se interessa por Ilha Solteira. Que ele não foi apenas um paraquedista que saiu lá de Sorocaba e veio buscar votos aqui na Solteira, não. A prova é que no ano que vem, ele vai liberar, através de emendas, mais R$150 mil para o município de Ilha Solteira, para obras de infraestrutura de uma forma geral. Nós estamos estudando como vão ser feitos esses investimentos com muito cuidado. Nós sabemos que os recursos estão escassos, então tem que ser bem aplicado. Por isso eu voltei de Brasília muito animado, porque no ano que vem, provavelmente, nós teremos aí um investimento por parte de emendas do deputado Renato Amari, na ordem de R$300 mil para o município de Ilha Solteira. Isto mostra compromisso com o município de Ilha Solteira. Isso mostra que realmente ele tem vamos dizer assim, uma visão que realmente, Paulo, ele ama Ilha Solteira. Porque, olha, ele está em Sorocaba. Nós estamos no outro extremo do estado de São Paulo. No entanto, quando a gente chega em Brasília, o vereador Beto mesmo viu, nos recebe de uma forma como se fôssemos aí vereadores ali da sua região. Por isso, na próxima sessão, nós estaremos informando o projeto que vai ser destinado aqui para o município de Ilha Solteira. Eu desejo uma semana abençoada para todas as famílias. Bom, com a palavra o vereador Ricardo Wagner. O senhor tem 5 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da Câmara, Guarda Municipal. Queria mandar um abraço para o vereador Mitsuru Oda, o titular dessa pasta, que graças a Deus está bem, está se recuperando e estará de volta breve aqui. Cumprimentar o Paulo Botas, presidente do PV, João Luiz, que eu agradeço, João, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, registrar aí o Remédio, o Clovão, o Clóvis, os amigos, aos ouvintes da IDFM, cumprimentos. Eu queria registrar algumas coisas aqui, presidente. Na terça-feira eu estive lá na Praça dos Paiaguás, na final, no encerramento da Semana da Consciência Negra. E, lamentavelmente, houve um descaso total do governo, do executivo, para com essa importante segmento que estava ali comemorando a terceira Semana da Consciência Negra. Infelizmente, divulgou inclusive que a banda marcial estaria presente
não pôde estar porque no dia de semana é impossível, por conta dos componentes que estudam, trabalham, e tem alguns elementos que são de outras localidades. O seu João esteve lá, não tinha uma caixa de som para que ele desse o recado importante desse segmento. Lamentável. O poder público poderia contribuir mais com o que foi feito, ou o pouco que foi feito. Só parece-me que foi cedido a correspondência para as autoridades e a divulgação no som. É muito pouco. E no sábado, eu estive lá, inclusive representando aí o presidente da Câmara, no segundo seminário lá do Grupo Seiva para a implantação de políticas públicas lá para prevenção DST, AIDS. E lá foi cobrado o devolutivo do primeiro seminário. E no caso aqui da Câmara, havia 3 propostas sendo aprovadas. Uma era para que criasse a Lei Municipal de Incentivo Cultural, criação do Fundo Municipal de Cultura, que seria vinculado ao Conselho Municipal de Cultura. A outra, viabilizar a volta do auxílio cultural. E a terceira, viabilização de oficinas culturais para os bairros do Jardim do Aeroporto, CDHU, Novo Horizonte, Centrão Verde, Assentamento, enfim, todos os outros. E é lamentável, porque novamente a gente bate naquela tecla do que está se cobrando aqui a volta do auxílio cultural, uma lei aprovada no governo anterior, de autoria do vereador Darley de Barros, inclusive o auxílio atleta também, e se cobrava lá manutenção, a volta desse auxílio cultural. Isso é inconcebível, não pagar, cortar esse pagamento do auxílio cultural, que era pago no governo anterior, assim como o auxílio atleta. E seria contemplado também essas oficinas através da contrapartida dos agentes culturais. Como o tempo está acabando e a gente queria também registrar algumas outras coisas, eu queria então deixar aqui o meu abraço a todos os ouvintes e todos os presentes e desejar uma semana cheia de saúde e de felicidade a todos. Boa noite. Eu queria aqui estar justificando a ausência da vereadora Tereza e dos vereadores Dr. Darley e Luiz Otávio. Por motivo de viagem, eles não puderam estar hoje aqui na sessão. Quero agradecer a presença de todos, desejar uma boa semana, que Deus possa abençoá-los. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus eu declaro encerrada a presente sessão.